Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo se encontre bem, com saúde. E irmãos, hoje eu vim conversar com vocês a respeito de um assunto que é muito importante. E é uma chave, que quando a gente vira, a gente tem resultados incríveis na nossa vida. Nós passamos por uma transformação espiritual de verdade e real. Eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de entregarmos nossos planos a Deus. Se você tem algum plano e esse plano não está te trazendo clareza, você sente que você está patinando, que você, pelos olhos naturais, teria tudo para fazer, mas você faz, não avança, que você tenta e não consegue, apesar de ser uma coisa que já estava certa, mas no seu coração você sente que algo te freia, que algo te segura de seguir com aquilo. Pare e preste atenção. Pode ser Deus falando para você que esse plano não é para você. Pode ser Deus falando que, meu filho, eu vou te dar, mas não é o momento, não é esse o tempo. Mas pode ser Deus falando, filho, isso não é para você, eu não posso te deixar você nesse caminho, porque senão você vai quebrar a cara, eu preciso te colocar aqui. E lá no livro de Provérbios eu tirei 3 versículos para conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema. Em Provérbios 3, versículos 5 ao 7, diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 16, 9. No coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então a Bíblia nos ensina a entregarmos os nossos planos a Deus, a confiarmos sem duvidar de que Ele é a melhor escolha para direcionar todos os nossos planos. Parece ser bem difícil confiar sem duvidar, confiar totalmente, confiar de olhos fechados, confiar de que realmente você, entregando a Deus, você consegue colher os melhores resultados. E não porque você duvide de Deus, mas porque é difícil você abrir mão do controle assim, né? É difícil você descansar, não ficar ansioso, não ficar aflito por conta disso, né? Sem ter que tomar a nossa mão. Mas quando eu era novinha, eu ouvia um ditado na igreja, né? Que depois, com o tempo, eu fui aprendendo de que era muita verdade. Quando você coloca a sua mão, Deus tira dele. Então, entrega para Ele. Deixa Ele cuidar dos planos da sua vida. Sabe por quê? Porque aí Ele vai fazer... Ele não vai, em Mateus fala, né, peça e será dado. Mas quando ele fala, peça, no livro de Mateus, né, fala peça e será dado. Mas quando no livro de Mateus está escrito peça e será dado, ele vai ser dado de acordo com o seu propósito. Então, o Deus, ele vai transformar a sua vontade de acordo com o seu propósito de vida. E é por isso que você vai sentir paz, você vai sentir essa conexão. Então, quando tem Deus, saiba que você vai ficar em paz com essa decisão e você vai ter certeza, você vai ter uma força te empurrando, te direcionando para que você consiga avançar e concluir os seus planos em Deus, em Jesus Cristo. Pode ser difícil confiar, né? Pode ser difícil não termos o controle da situação, mas se nós pararmos para pensar, nós não temos o controle de nada. Nós só temos controle das reações que nós temos a respeito dos eventos. Mas os eventos em si nós não temos nenhum controle, né, sobre o que pode acontecer a respeito das decisões que nós tomamos ou das pessoas que estão em volta tomam e como isso pode nos afetar. Imagina se você tivesse a possibilidade de saber o resultado final de cada escolha que você toma. Imagina se de todas as possibilidades que você tivesse, cada escolha que você tomasse, você conseguisse ver qual seria a consequência disso, qual seriam os eventos que aconteceriam posteriormente. O nosso Pai sabe, Ele sabe, e é por isso porque nós, confiando e entregamos os nossos planos a Eles, com certeza nós teremos o melhor resultado, nós seremos direcionados ao melhor caminho, porque Ele sabe de todas as coisas, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, entregar os nossos planos a Deus é a escolha mais sábia que você pode fazer por você mesmo.
Quando você entrega o seu plano a Deus, Ele faz você sentir, refletir a vontade e o seu propósito. E nisso você colhe os melhores frutos possíveis. As coisas são de Deus, quando os planos são de Deus, quanto mais impossível, maior é o testemunho. Quanto mais difícil, quanto mais dificuldades você tem, maior é a glória e a honra que você dá a Ele. Porque quando é de Deus, quando o plano é de Deus, você vive na fé, você vive esperando algo que você não conseguiria. Porque se você conseguisse, não seria de Deus, seria seu. Então, quando você realmente sentir essa paz, essa vontade de fazer, não perca tempo, não deixe o medo te paralisar, vá lá e faça, porque com certeza você colherá bons frutos disso, com certeza você dará bons testemunhos e dará muitas glórias e muitas honras ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você entrega os seus planos para Deus, tudo o que você precisa fazer é viver um dia de cada vez, vivendo cada dia o seu mal, porque em cada passo que você der, Deus vai te direcionando, vai te guiando e vai te levando para o caminho que é bom, perfeito e agradável. Então, se você está tentando realizar algum projeto e esse projeto não avança, você não consegue evoluir, concluir, preste atenção se isso não é uma forma de Deus te colocar como não sendo o melhor caminho para você. Ou então, que agora não é o momento. Porque o silêncio de Deus, se você escutar o silêncio de Deus, você talvez precise ficar em silêncio também. Há alguns meses eu postei um vídeo no canal onde eu precisava tomar uma decisão e eu estava muito aflita, exatamente nessa situação que eu estou comentando aqui com vocês. Eu estava muito aflita, eu não sabia o que fazer e eu orava e eu não tinha resposta. Até que eu fui tocada pelo Espírito Santo que me disse que o silêncio também era uma resposta. Que ele em silêncio significa que eu também não teria que tomar nenhuma ação naquele momento, porque a ação seria dele. E realmente a ação foi tomada, meses depois a ação foi tomada e foi tomada no tempo dele. Então preste atenção aos sinais. Nós que somos cristãos, nós temos que nos treinarmos para ter essa visão, esse olhar espiritual. Porque no mundo secular, cada vez mais as pessoas estão sendo induzidas a observarem o lado espiritual do inimigo ou até mesmo simplesmente serem direcionadas sem nem perceberem. Então nós cristãos não temos que pensar que esse tipo de atitude é espiritualizar tudo. Não, o mundo ele já é espiritualizado e o inimigo está cada vez mais se levantando para espiritualizar todas as ações dele na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então, como nós como cristãos também precisamos ficar muito atentos nisso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. E nós cristãos temos que estar debaixo da oração, da palavra para tomarmos qualquer decisão na nossa vida. Não pense que as coisas acontecem por acaso, as coisas não acontecem por acaso, então nós temos que estar despertos, vigiar e orar, porque estamos cada vez mais vivendo em um mundo, cada vez mais sendo direcionados a adorar um Deus que não é o nosso. Então, essas influências todas nos atingem, então nós como cristãos temos que estar cada vez mais despertos, observar e principalmente quando isso se trata de decisões importantes relacionadas à nossa vida. Então a melhor coisa que nós podemos fazer por nós, por quem nós amamos e por todos que nos rodeiam é entregar os nossos planos a Deus, porque Ele fará da melhor forma, Ele te direcionará no centro da vontade dEle para a sua vida. E não só você, mas todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Então seja você a luz nessa caminhada, nessa jornada, e seja você aquele que aproxima esse projeto à vontade perfeita de Deus. Tá bom, meus amados? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que essa mensagem tenha edificado a vida de alguém que esteja nesse momento da vida e que você seja abençoado e direcionado ao centro da vontade de Deus para você. E que a gente se veja no próximo vídeo.
Beijo e Deus abençoe.